abençoe a vida de todos. Amém. Irmãos, vamos em pé ler a palavra do Senhor. Como eu disse no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Gratos, Senhor, abrimos a tua palavra e suplicamos que o teu Santo Espírito nos ilumine para que a compreendamos de modo correto. Mas, Senhor, pelo teu Espírito, dá-nos poder também para observá-la. Nós estamos aqui abertos ao que o Senhor tem a nos dizer. Fala-nos, porque nós, teus servos, te ouvimos. Permita, Senhor, que dúvidas sejam tiradas, que crenças profundas no Senhor Jesus sejam reafirmadas, e que novos compromissos com o Senhor sejam estabelecidos nessa noite para a glória do santo nome de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. José não gerou Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus, o que cumpriu a lei. Jesus nasce por obra do Espírito de Deus, com quem Jesus era um. Jesus, meus irmãos, apesar de receber um nome que era relativamente comum naqueles dias, torna-se uma pessoa incomum. Você precisa compreender a divindade e a humanidade de Jesus para saber quem ele é e para saber por que Jesus recebeu por ordem de Deus, em mensagem enviada pelo anjo a José e a Maria, que ele assim seria chamado Jesus. Jesus era filho de Abraão. Portanto, aqui está cumprido o primeiro requisito bíblico para que ele fosse assumir com propriedade o nome Jesus. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O Senhor prometeu a Abraão que na família dele, todas as famílias da terra, isto é, nações da terra, seriam benditas. Seria necessário, portanto, que aquele que abençoaria todos os povos fosse descendência de Abraão. Jesus nasceu judeu, portanto, filho de Abraão. Mas Jesus nasceu em Judá. Acerca disso, Gênesis 49,
versículo 10, nos diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. De Judá nascerá um filho de Abraão, e Judá é uma das tribos do povo de Abraão, que regerá as nações. Joelhos a este filho de Abraão, nascido numa pequena cidade de Judá, que depois a palavra do Senhor revela seria Belém, nasceria aquele diante de quem joelhos se dobrariam e línguas o seu Senhor ou o seu senhorio confessariam. Jesus, por ser filho de Abraão, nascido em Judá, pode receber como mais ninguém o nome que recebeu. Mas também porque existe uma outra profecia que diz que de Judá nasceria um ungido por Deus para ser um rei segundo o coração dele, regendo Israel. O rei Davi deveria ser Jesus, um descendente de Davi. Veja segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. O Senhor diz isso a Davi, que procederá de ti, será descendente de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É claro que o Senhor não está falando de Davi para Davi. Davi morreu, e a palavra do Senhor diz que ele, cumprindo o propósito que Deus tinha para ele em sua geração, ele viu a corrupção, ou seja, ele foi enterrado junto aos seus pais. O Senhor estava falando a Davi de um descendente dele que regeria um reino eterno. Veja o Salmo 89, versículos 3 e 4. Salmos 89, verso 3, nos diz: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que seria o Salvador da humanidade seria conhecido pelo cumprimento das profecias. Filho de Abraão, nascido na tribo de Judá, descendente de Davi, mas seria também nascido de uma mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, diz o Senhor à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma profecia sobre aquele que venceria o inimigo. Nós olhamos para a palavra de Deus e então entendemos porque o nascimento de Jesus se deu quando uma adolescente, Maria, não tendo tido qualquer relacionamento com aquele a quem ela estava prometida, José, encontrou-se grávida. Maria deveria ter, irmãos, entre 14 e 16 anos de idade. Para você, isso pode ser espantoso, mas nos dias de Maria e de José, isso era comum. Primeiro porque homens e mulheres tementes a Deus sempre consideraram o mais rapidamente possível constituírem uma família em amor. E segundo, porque a expectativa de vida naqueles dias era muito menor do que em nossos dias. Então uma pessoa com 16 anos de idade já sabia, eu preciso construir uma família. José deveria ter algo em torno de 18 a 20 anos de idade. Então a palavra do Senhor diz que ela, estando noiva, não ainda tendo coabitado, isto é, tendo vida íntima com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O noivado daqueles dias em Israel era muito diferente do noivado em nossos dias. O noivado poderia durar um período aproximado de um ano e havia o compromisso do casamento. Os noivos podiam até morar no mesmo lugar, mas eles só tinham vida íntima, vida como casal, depois
que o casamento de fato fosse anunciado publicamente. José e Maria estavam nessa fase. José conhecia muito bem a vida íntegra daquela jovem judia Maria. Ele conhecia a vida de Maria com detalhes, porque agora eles já estavam vivenciando o compromisso do noivado. Ele só não conseguiu compreender o que aconteceu, porque Maria agora estava grávida. O texto bíblico fala de um homem temente a Deus, de um homem reto, de um homem admirável. Diz a palavra de Deus que ele, sendo justo, apesar de não entender como ela, Maria, com uma vida tão reta e que não havia tido qualquer intimidade com ele, estava grávida, ele resolveu deixá-la sem fazer alarde. Algumas pessoas acreditam que o texto bíblico está dizendo que José resolveu deixá-la em segredo, não dizer nada a Maria e simplesmente abandoná-la. Não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que José poderia, segundo a tradição dele, chamar testemunhas e dizer: essa mulher adulterou, porque mesmo ainda não tendo consumado o casamento, nessa fase em que ela estava desposada, isso já seria considerado adultério. O que é que Jesus, ou melhor, o que é que José faz? José então decide não fazer alarde, não anunciar isso publicamente, diz: olha, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou deixar Maria e eu não vou trazer vergonha pública para Maria. A palavra do Senhor, meus irmãos, fala do nascimento de Jesus como sendo um milagre, um nascimento virginal, e esta igreja crê de todo o seu coração no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. No verso 20, um anjo, intervindo da parte de Deus, naquela situação embaraçosa, diz: José, eu sei que você, José, filho de Davi, está temendo agora consumar o casamento com Maria. E note que é importante ao texto bíblico dizer que José é filho de Davi, porque Jesus, para ser chamado de Salvador, deveria ser filho de Davi. Então Jesus, filho de José, que era descendente de Davi. Não temas, José, receber Maria, a tua esposa, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela continua virgem. O que acontece é que, em cumprimento a todas as profecias acerca do Salvador, o Senhor agraciou essa jovem, dando-lhe a oportunidade de ser por Ele usada no plano bendito de vir a esse mundo trazer salvação. Veja o que diz Lucas, capítulo 1, versos 34 e 35. Maria disse ao anjo, ao saber que ela seria por Deus levada a conceber, a dar à luz aquele que seria chamado por Jesus, ela disse: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, não sou casada. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É claro que Maria era, como tantas outras jovens, uma mulher temente a Deus, mas ela era um ser humano, inclusive uma mulher que pecou. Era um ser humano como qualquer outro. Por isso foi necessário o Espírito Santo descer sobre Maria, para ungí-la, para escolhê-la, para capacitá-la a receber o Salvador. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Calma, Maria, isso não depende de você, depende daquele que de nada pode fazer tudo. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui nós encontramos, irmãos, a palavra de Deus dizendo: Jesus sempre existiu. Ele não passou a existir quando ele se achou no ventre de Maria. Maria recebeu aquele que sempre existiu e que não dependeu de uma relação entre um homem e uma mulher para ser gerado. Acerca disso, João, no capítulo 1, versículos 1 e 14, diz: no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. No princípio ele já existia. E por que ele estava com Deus? Porque ele era Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram num relacionamento de amor e de perfeita unidade desde sempre. Versículo 14. Então a palavra do Senhor explica que o verbo se fez carne, Jesus, Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, e veio fazer a sua morada entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra de Deus então explica o nascimento virginal de Jesus. Ele é o eterno incriado, aquele de quem foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, e que é citado por Mateus no texto que lemos. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, é uma profecia sobre Maria, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A tradução de Emanuel, Deus conosco. Como poderia um ser humano gerar Deus? É por isso que Maria foi coberta pelo Espírito de Deus e o Espírito a fez receber o Salvador Jesus, naquilo que a Bíblia chama de plenitude de tempos, no tempo apropriado, no tempo necessário. Agora já começa a ficar mais claro por que Jesus recebeu esse nome. O significado do nome Jesus: Jeová é salvação, ou Ele é salvação. Você entende por que é tão importante para nós dizer que Jesus recebeu esse nome não por acaso? Jesus não era mais um Jesus naqueles dias. Em toda a palavra de Deus nós encontramos várias referências a pessoas que receberam o nome que caracterizava o seu nascimento ou a sua personalidade. Nós encontramos a palavra de Deus narrando que Moisés, por exemplo, tem esse nome porque ele nasceu entre as águas. Nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que Josué tem o nome Josué, que é semelhante ao nome de Jesus, porque Josué foi usado por Deus no processo de salvação do povo que saiu do Egito e veio a ocupar a terra prometida no Antigo Testamento. Porque Jesus recebeu esse nome, o nome de Salvador, o nome daquele que opera a salvação, porque ele é aquele de quem profetas disseram, muito antes do nascimento virginal dele, que um filho de Abraão, da tribo de Judá, nascido em Belém, nascido de uma virgem, descendente de Davi, esse seria a resposta ao clamor da humanidade por salvação. Acontece que é importante falar sobre o nome de Jesus, porque muitas pessoas ouviram falar de Jesus, até dizem que têm alguma admiração por Jesus, mas não compreendem exatamente quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Há quem chame Jesus de revolucionário. Para algumas pessoas, interessa chamá-lo de revolucionário político. Ele foi um revolucionário, mas ele não quis ser um revolucionário político, porque o reino dele é superior aos reinos deste mundo. Há quem considere Jesus um reformador social, aquele que veio falar de justiça, amor e paz. É verdade, tudo isso ele quis fazer, mas Jesus quis fazer muito mais do que isso. Ele quis transformar por completo o coração do homem. O Senhor Jesus sabe que não dá para transformar uma sociedade sem que haja transformação no interior daqueles que compõem essa sociedade. Há quem pense que Jesus é tão somente o pregador de uma ética elevada. Vejam tudo o que ele ensinou. Vejam Jesus dizendo que, se preciso, você deve caminhar a segunda milha com outra pessoa que até te ofendeu, que você deve até oferecer a outra face a quem te bateu em uma das faces. Jesus é mais que isso. Há quem diga que Jesus é um profeta, um iluminado, mas o nome de Jesus diz que ele é muito mais do que um reformador social, um pregador ético, um profeta iluminado, um revolucionário político. O nome dele é o Salvador. Jesus é o Salvador. Outros nomes nos ajudam a conhecê-lo, e todos os outros nomes que ele recebe, o que é também muito comum na Bíblia, nos fazem compreender que de fato ele é o Salvador. Jesus é chamado de Cristo, na língua original do Novo Testamento, que é a língua grega, Christos, o escolhido, o ungido, o único por meio do qual pode o homem encontrar salvação. Jesus é chamado de Senhor, é chamado de Filho de Deus, Messias, Mestre, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é o Rei dos judeus, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas o nome Jesus o identifica perfeitamente
E isso o anjo diz a José. Voltem a Mateus capítulo 1, versículo 21, e vocês encontrarão o anjo dizendo: sabe por quê? Essa jovem judia que há de casar com um descendente de Davi, nesse tempo, depois de um período tão longo em que Deus não tem enviado profetas a Israel, nascerá? Ele nascerá, diz o anjo no versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, não deixe Maria, ela é uma mulher honrada, virgem, ela é uma mulher comprometida com Deus, exemplar, cheia de graça. O que ela vai gerar, aquele a quem ela dará a luz, receberá o nome que explica quem ele é, o propósito do seu nascimento e a grande causa da sua vida entre os homens. Ele é o Salvador. O nome de Jesus, irmãos, o identifica. Esse nome deve ser honrado, proclamado, adorado. Deriva, como eu já disse, do hebraico Josué. O significado eu já disse: Jeová é a salvação. Então, no grego, há uma transliteração, e Josué então é Jesus. Jesus, em aramaico, Yehoá. Portanto, nós estamos falando desse nome. O nome de Jesus é digno de toda reverência, está acima de todos os outros nomes, deve ser louvado, e neste nome você deve pôr a sua esperança, porque Jesus salva pecadores da escravidão ao pecado. Você quer saber quem é Jesus? Você quer entender o que Jesus tem a te oferecer? Olhe para aquilo que da parte de Deus o anjo diz: ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A vinda de Jesus ao mundo é fruto de um clamor. Meus irmãos, há um silêncio da parte de Deus ao povo de Israel que dura 400 anos. É um período chamado de intertestamental ou interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamentos. Um período de silêncio. O Senhor enviou tantos profetas, e esses profetas falaram em nome de Deus a um povo rebelde, a um povo que deixou o Senhor e se envolveu com outros e falsos deuses. O Senhor então, no plano de salvação da humanidade, decide, após esse longo período em que Israel sente falta da palavra de Deus, deseja saber que Deus continuava se importando com o seu povo, o Senhor então resolve ele mesmo cumprir a promessa de que um Messias, um Salvador do céu viria, porque os profetas usados por Deus não eram Deus. Eles falaram em nome de Deus, mas eles apontavam para Deus. Eles não podiam dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, como Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Nenhum profeta pôde dizer isso. Perguntaram a João Batista, aquele que, cumprindo outra profecia, que diria que uma voz clamando no deserto prepararia o caminho do Salvador. Perguntaram: João, és tu o Messias? Ele disse: não sou eu. João, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é superior a mim. Eu não sou digno de, abaixando-me, amarrar as suas sandálias, as suas alparcas. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo por conta de um clamor. Israel oprimido por Roma, por partidos religiosos, por uma vida religiosa estéril, clamou: ó Deus, salva-nos, e cumpre a tua palavra de enviar um Redentor, aquele que restaurará os tempos de paz e prosperidade do reino de Davi. Era tudo que eles tinham como referência de vida boa. Deus faz muito mais. Lucas capítulo 19, no versículo 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Jesus é o Salvador? Porque pecadores clamaram por salvação. E só precisa de salvação quem está perdido. Jesus Cristo nunca pecou. Ele poderia, porque venceu o pecado, dar a pecadores vitória sobre o pecado. Por isso Jesus veio ao mundo. A quem nele crê é dado poder também para vencer o pecado. Jesus é uma mente brilhante, um pregador admirável, o Senhor do amor. Jesus é tudo isso, mas Ele é muito mais.
Ele é aquele por quem você clama quando você olha para esse mundo e se decepciona mais uma vez com os homens. Jesus é aquele a quem você deseja quando você sonha em um dia chegar ao fim toda injustiça, toda desonestidade, toda maldade, toda mentira, tudo que te oprime. Quando você clama para que isso acabe, e quando você pensa num paraíso no qual você gostaria de viver, Jesus é o nome que responde a esse anseio, porque Ele veio, porque Ele é o Salvador. Ele veio para salvar pecadores da escravidão ao pecado, pessoas que, porque não são dirigidas por Deus, não podem dizer se vão viver no pecado ou não, elas são escravas. O inimigo de nossas almas, Satanás, simplesmente as influencia, as dirige, as cerca com sua terrível influência neste mundo mau. Porque o nome de Jesus é esse, porque Jesus também salva pecadores da ira do Pai. Certo fazendeiro soube que alguns rapazes invadiram a sua plantação e estavam roubando os frutos da sua plantação. E aquele homem chamou o filho e disse ao seu filho: vai lá ver o que estão fazendo, estão nos roubando, invadiram a nossa terra. Eu estou irado com isso. Eles estão pulando a cerca da minha propriedade, eles estão indo contra a minha vontade, eles estão me agredindo. Vai lá, meu filho, e resolve isso, porque isso não pode ficar assim. Eles não podem acreditar que podem viver na prática do crime sem que nada lhes aconteça. E o filho foi até aqueles jovens e lhes disse: vocês invadiram uma propriedade particular. E eles disseram: olha, nos perdoe, nós estávamos com fome. E ele disse: mas por que vocês não pediram ao meu pai? O meu pai agora está irado com vocês. O meu pai agora quer justiça, quer que vocês respondam diante da justiça pelo crime que vocês cometeram. Vocês estão roubando o que é do meu pai. E eles disseram: nos perdoe, nós não sabíamos o que fazer. E então o filho diz: olha, eu posso interceder com meu pai, não apenas para que ele não leve vocês ao tribunal, mas para que ele dê a vocês uma nova vida, para que vocês possam trabalhar aqui e honestamente alcançar o sustento e ter a alegria de produzir e mais, desfrutar da amizade do meu pai. O meu pai é um homem bom, mas é um homem justo. Ele fica indignado com a prática da maldade. Vocês estão praticando mal, mas ele é um homem correto, um homem bom. Se vocês se arrependerem e quiserem trabalhar na lavoura dele, ele dará a vocês emprego, uma nova vida e a amizade dele. Irmãos, isso é o retrato do amor de Deus por nós. Deus é amor, mas também é justiça. Deus, em sua santidade, fica de fato irado contra o nosso pecado, mas Ele, por meio do seu Filho Jesus, que veio a este mundo, nos diz que se houver arrependimento, Ele não apenas desvia o furor da sua ira, como oferece uma vida perto dEle, uma vida debaixo dos cuidados dEle. Jesus é o Salvador, porque Ele não apenas veio salvar pecadores da escravidão ao pecado, mas também porque Ele veio livrar pecadores da ira do Pai. E o que Ele fez? Sabendo que o Deus Santo estabeleceu em sua santa lei que o pecado, que é algo grave diante de um Deus santo, deveria ser punido com a morte. Deus, em Jesus, vindo a este mundo, se colocou no lugar da morte, no lugar da ira do Pai, no lugar da condenação, e substituiu gente como eu e você, substituiu aqueles que nele creem, oferecendo-se em sacrifício ao Pai, substituiu-nos no lugar do pagamento de pecados, fazendo-se o único mediador entre Deus Pai e os homens. Acerca disso, nós encontramos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Você entende quem é Jesus? Porque Ele é o Salvador. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele pega na mão de Deus, pega na mão do homem, e por meio do seu sacrifício no Calvário, perdoa homens, e os apresenta agora perdoados e santos a Deus. E o Pai então diz: este sacrifício agradável torna os homens também agradáveis a mim. O qual Jesus,
A si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, porque falamos de Jesus, porque adoramos o Senhor Jesus, porque você nessa noite está aqui ouvindo falar de Jesus, porque Jesus é para todas as épocas o testemunho que devemos dar da graça de Deus que providenciou um meio para que pecadores condenáveis como você, que está longe de Deus, você que se envolveu com idolatria, que trocou Deus por qualquer outra coisa, você que vive na prática do mal, você que tem vivenciado os mais terríveis pecados, que se fossem colocados em público, te envergonhariam e toda a sua família. Você precisa saber que Jesus veio a esse mundo para livrar você da santa e justa ira de um Deus perfeito. Jesus é o Salvador, porque Ele te substitui no lugar que era seu, por conta dos seus pecados, e te apresenta ao Pai, agora justificado, declarado justo. Isto é, você não poderia olhar para Deus, mas Jesus paga o necessário para que você seja resgatado da condição de perdido e condenável, para a condição de achado por Deus e perdoado, agora aceitável diante de Deus. Meus irmãos, porque Jesus é chamado de Salvador, porque Ele é a salvação, porque Jesus também salva pecadores da perdição eterna. Eu não estou dizendo a você que você deve crer em Jesus tão somente para que você fuja do inferno, isso é verdade. Mas eu estou dizendo a você primeiramente, para que você tenha vida boa, vida plena, vida abundante. Quem disse que quando alguém entrega a vida a Jesus, morre um segundo depois? Eu não posso crer, irmãos, que Deus despreze a vida que Ele nos deu. Quem despreza a vida que Deus nos deu é o homem, que nem sempre valoriza. É o homem que é capaz de, na vaidade, consumir anabolizantes, esteroides anabolizantes que prejudicam o corpo, pode até matar. É o homem que fez de uma planta o tabaco um meio para se matar, torna-se um tabagista. Que fez de uma fruta maravilhosa que é a cana-de-açúcar a base para a cachaça e se mata por conta disso. O homem que manipula uma folha que, como chá, é maravilhosa, que é a folha da coca, e transforma isso em drogas terríveis. Deus não desvaloriza a sua vida. Quem desvaloriza é aquele que acelera um veículo até 180 km por hora e se mata. É aquele que, não tendo tido o sucesso que esperava no mundo corporativo, se joga do alto de um edifício e acaba com a sua vida. Não, eu estou dizendo a você que Jesus quer te salvar de uma vida ruim, que é a vida de alguém que é escravo do pecado, que porque não tem o Espírito de Jesus que é santo e lhe dá poder para viver de modo santo, é escravo do pecado, não pode ter vida diferente, não muda, não tem poder para isso. Eu estou dizendo a você que Jesus te livra da ira justa e santa do Pai. Portanto, Jesus te chama a uma vida boa aqui, até nas lutas e perseguições. Deus sofreu, por que você não sofreria? A palavra de Deus fala do sofrimento de Deus ao ver o pecado do homem, ao ver o desprezo ao seu Filho Jesus, do sofrimento de Deus, porque Deus é uma pessoa sensível. O Deus Santo lamentou e chorou, porque Jerusalém apedrejou os profetas do Senhor e mataram aqueles que o Senhor enviou para abençoar Jerusalém. Por que nós não sofreríamos desse mundo? Mas eu estou falando de sofrimento na companhia, na presença daquele que nos consola, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte, o Emanuel, o Deus que é conosco, e Ele tanto está comprometido conosco, os que cremos nele, que Ele veio a esse mundo por meio do nascimento virginal, na pessoa de Jesus de Nazaré, para ver os homens, para andar com os homens, para falar aos homens, para chamar aos homens ao arrependimento e à vida com Deus. Mas depois disso, eu preciso te dizer, Jesus também te salva de uma vida eterna péssima, que seria longe de Deus, de punição eterna, de tristeza eterna. Um dia esse mundo acabará. O nosso país ficou chocado e chorou a morte de uma jovem cantora por esses dias, morreu aqui em Minas Gerais. Eu nunca parei para ouvir nenhuma música da cantora que faleceu. Nunca. Não conheço o título,
o pouco que pude ouvir não me agradou, eu simplesmente não admiro o trabalho dela. Mas como me doeu saber, irmãos, que uma jovem cheia de vida e planos morreu, com um filho com menos de 2 anos de idade, com pais e com fãs, com pessoas que a admiram ou que a admiravam. Meus irmãos, cada vez que uma pessoa influente, e ela foi a cantora mais ouvida no Spotify no ano de 2020, no Brasil, isso não é pouca coisa. Muita gente foi influenciada ou é influenciada por ela, se identifica com o estilo. Eu não sei bem como são as letras, mas certamente com as letras das músicas dela. E meus irmãos, cada vez que isso acontece, apesar de toda a tristeza da vida perdida, há um aspecto positivo, é a lembrança que todos nós morreremos, inclusive crianças e jovens morrem. Irmãos, a nossa cultura, que exalta o homem, a beleza, a eterna juventude, esquece de dizer que muita gente que hoje é idosa vai viver muito mais do que muita gente que hoje é adolescente e é jovem. E um dia, quando você tiver que encarar a morte, o que acontecerá com você? Qual será o seu destino eterno? Jesus veio ao mundo também para te salvar da terrível possibilidade da perdição eterna. Eu oro a Deus para que você não saia daqui nessa noite fazendo de conta que você não ouviu esse recado, esse alerta do Senhor, esse chamado do Senhor. Existe a possibilidade de você que não creu em Jesus morrer hoje e morrer sem Cristo. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A vida eterna é o dom de Deus por meio da graça a quem crê em Cristo Jesus nosso Senhor. Não faça pouco caso dessa mensagem. Não despreze o ensino da palavra de Deus. Saiba que Jesus se chama Jesus, porque Ele veio nos salvar da perdição eterna. Ele nos oferece vida eterna empenhada em seu nome. O apóstolo Paulo em Romanos 8:39 diz: nada, nenhum poder, nenhuma força, nenhuma circunstância, nem eu mesmo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós viveremos, os que cremos em Jesus, em comunhão eterna com Ele. E você? Você já creu que Ele cumpriu todas as profecias do Senhor, demonstrando que Ele é o Salvador? Você já creu que Ele nunca pecou, por isso Ele é Deus e pode salvar pecadores? Você já creu no sacrifício dEle no Calvário? Você já creu que Ele venceu a morte, ressuscitou, vivo está, e em nome dEle essa igreja se reúne nessa hora, e em nome dEle vidas que você conhece foram radicalmente transformadas? Você já creu nisso? Eu preciso dizer a você, Jesus é chamado Jesus, porque Ele é o único Salvador da humanidade, e Ele pode salvar a você, se vier a crer nele nessa hora. Há muitos anos, meu filho estava nas primeiras aventuras do estudo de história, e ele então me perguntou quem foi JK. E eu disse: filho, vamos passar na Avenida JK, e existe lá um busto de Juscelino Kubitschek. E ele disse: papai, então JK significa Juscelino Kubitschek? Eu disse: sim. E quando nós falamos de Juscelino Kubitschek, nós lembramos de um médico nascido em Diamantina, governador desse estado, que liderou a construção da capital do Brasil, Brasília, e que realizou alguns projetos que ainda hoje fazem bem à nação. Cometeu erros do ponto de vista moral, inclusive no casamento com a esposa, mas como político tornou-se uma figura admirada. E então, tempos depois, passando por ali, ele disse para a irmãzinha: Susan, ali é o busto de JK. Juscelino, aí ele disse um sobrenome qualquer, ele não conseguiu falar com o Kubitschek. Ele só lembrou do Juscelino. Meus irmãos, para ele, o nome Juscelino Kubitschek é o nome daquele que, por exemplo, trabalhou na construção da bela capital brasileira. O nome diz muito. O nome de Jesus diz muito acerca de quem é Jesus. Depois que o anjo diz a José: José, não tenha medo, está tudo certo aos olhos de Deus. Esse é o tempo apropriado para que o Salvador venha. E você, José,
Não sinta-se menosprezado. Você foi incluído no plano da salvação da humanidade, porque você é descendente de Davi, e é necessário que o Messias seja filho de um descendente de Davi. José aceitou o plano do pai. Diz o versículo 24, que depois do sono em que o Senhor lhe falou e lhe relembrou a profecia de Isaías, então José recebeu a Maria, e diz que contudo ele não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Até o nascimento de Jesus, de fato, eles não consumaram o casamento, a quem pôs o nome de Jesus. José submeteu-se à obra do Espírito e creu em Jesus. E você? Você já creu no plano do Pai? Já submeteu-se ao Espírito Santo que fala a você nessa hora, enquanto a palavra é pregada, a ponto de receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor? Deus permita que nessa noite você possa dizer: eu já sei quem é Jesus. Jesus é o meu Salvador, em quem eu creio e com quem viverei eternamente. Louvado seja o nome dele. Vamos cantar o hino Jesus me transformou. Enquanto estivermos cantando, vamos meditar naquilo que ouvimos da palavra de Deus e pensar na posição que precisamos tomar ou reafirmar diante do Senhor. Achava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Salvador me transformou, minha vida todo ser quero lhe consagrar, a seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu quero, nessa noite, pedir a você que já é crente em Jesus, que lembre-se disso. Você já conhece o Salvador Jesus. Não há o que temer. Saia daqui e encare esta semana na convicção de que Jesus te livra da escravidão ao pecado.
Jesus te dá paz com Deus, amizade com Deus, por meio de Jesus. Você não deve temer a morte, ou o senhor da morte, que é Satanás. Eu quero falar também a você, que aqui chegou e ouviu a palavra de Deus, e tem pensado que precisa mudar o status diante de Deus. E não apenas admirar Jesus, ou frequentar os cultos da Igreja Batista, mas precisa crer em Jesus como seu próprio Senhor e seu Salvador pessoal, pela fé. Firme um pacto, uma aliança, um concerto com Jesus Cristo nessa hora. Creia em Jesus e seja salvo. Se você nessa noite entrega a sua vida a Jesus pela fé, após esse culto, aproxime-se de mim, eu quero orar com você e quero te falar como você pode continuar crescendo na vida em Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por teu plano de amor, por Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador, em quem temos esperança eterna. Em nome de Jesus que estamos seguros, em nome de Jesus que vivemos esperançosos, em nome de Jesus que podemos dizer a todos: não há por que continuar vivendo prostrado diante de Satanás, arrebentado pelo pecado, aterrorizado pela morte, alquebrado pela ausência de paz interior. Deus, permita que nessa noite, em resposta ao chamado do teu Espírito, vidas digam: cremos em Jesus, queremos viver para a glória de Jesus, queremos andar na presença de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Anderson para impetrar a bênção apostólica. Após o pastor, irmãos, nos abençoar, então eu quero trazer breves comunicações. Nós estamos